Professor Marcos, nessa saraivada de perguntas que eu dei para ti, como é que nós vamos, então, abordar laboratorialmente esse paciente para classificá-lo? Diz que SIDA mais importante, hemoglobina A1C. Sim. Hemoglobina glicada. Como na diretoria lá da SBD em São Paulo nós juntamos com a de cardiologia, então foi feito um grupo exatamente para estudar as dislipidemias, o colesterol não HDL, e o Marcelo Bertolucci de Porto Alegre, que é nosso amigo, que está na diretoria de Porto Alegre também, foi um dos que redigiu esses guidelines todos. Então, na realidade, para o paciente diabético, eu no início me entusiasmei muito, porque então nós não vai precisar de jejum. Não, o problema é que se eu quero só hemoglobina glicada e uma glicemia ao acaso, eu posso pedir colesterol e triglicerídeo para ele. Eu estive com um sujeito, um colombiano, que pesquisa muito lipemia pós-prandial. Ele me deu 2 livros autografados de presente, é um sujeito fantástico, e isso faz 8 anos. Então eu já vinha em alguns pacientes fazendo. Então a ideia toda o que é? É tentar que ele não faça dieta para fazer a dosagem de colesterol e fazer às 3 da tarde. Não é? Isto é uma coisa. Agora, como é que eu vou pedir para ele fazer às 3 da tarde colesterol com hemoglobina glicada, que não precisa o jejum? Aí eu quero uma glicemia de jejum, eu quero ver o jejum dele. Aí eu quero alguns outros exames que precisam de jejum. Então, eu acho que essa parte da dislipidemia, do colesterol e triglicerídeo, eu me reservo só naqueles pacientes que têm a dislipidemia mais grave. Mas, se não, aproveitando outra coisa que tu dissesse, falasse, o paciente diabético, como é que um paciente diabético que faz insulina 2, 3 vezes por dia vai fazer 12 horas de jejum? Não tem o mínimo fundamento isso aí. Ele tem que fazer 8 horas de jejum, ou então até quando ele suportar. É isso. E a pós-prandial, depois que surgiu a glicada, eu dificilmente peço a pós-prandial, porque é a relação direta da glicada. Mas eu me entusiasmei mais no início. E agora vi que, devido à quantia de exames que o paciente diabético precisa fazer, e muitas vezes ele vem no endócrino, depois vai no cardio, ele já quer, ou vice-versa. Então, é difícil de pedir o jejum. Agora, jejum no diabético, no máximo 8 horas. Uma coisa boa nessa história foi o teste de tolerância à glicose, né? Com 75 gramas de glicose. Os meus pacientes ficavam bravos quando pedia isso, né? Porque diz que é muito ruim. Eu nunca fiz esse teste, né? Eu faço todos os anos. Olha, diz que é ruim. O pessoal fica náusea. Arnoldo, né? Eu faço todos os anos porque eu ainda não sou diabético. A família da minha mãe tinha diabetes. E então eu sou um candidato, né? Mas então todos os anos eu faço. Não. Em absoluto, as pessoas exageram um pouco. Claro que a pessoa em jejum tomar um copo de açúcar, claro que é desagradável, mas tem coisas mais desagradáveis na vida, né? Curva glicêmica e curva insulinêmica. Olha, o pessoal reclama que tem que ficar muito tempo no laboratório, né? Eu não faço. Muito tempo, né? Eu não faço. Não faço porque entrou a história do OMA no sentido de resistência à insulina, e aí eu vou homenagear
com muito respeito, o professor Bernardo Léo Wachenberg, que faleceu no dia de ontem, o enterro no dia de hoje em São Paulo, e foi o grande mestre nisso aí. Diz ele: você quer ver resistência à insulina? Olha para o sujeito, clinicamente, bota a trena dele e vê. Quer dizer, então, claro que eu estou querendo simplificar um pouco, mas devido a esses problemas de dosagem de insulina, eu faço o jejum 1 e 2 horas, porque aprendi com um grande sujeito chamado Ralph DeFronzo, em San Antonio, no Texas. A 1 hora é um grande preditor de diabetes também pós a sobrecarga. Então eu faço 0, 1 e 2. Pronto. E às vezes a sobrecarga da 1 hora é mais importante. Não judia do paciente, né? Mas o diabetes é uma doença inflamatória vascular. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós nos deparamos no nosso dia a dia como cardiologistas, né? E que fazemos cardiologia invasiva, né? E nos dedicamos muito à área de cardiopatia isquêmica. É impressionante o número de diabéticos, né? Exatamente. E difícil de tratá-los, mais difícil de tratá-los do ponto de vista intervencionista, né? São vasos mais finos, lesões mais extensas e que tem mais retorno aos problemas depois da intervenção, né? Então o diabetes nos causa muito problema. E por que isso aí? Porque em geral, não todos, mas em geral os que chegam neste ponto que tu vais intervir são aqueles difíceis de tratar. O diabetes hoje, eu diria assim, é uma doença difícil? Não, não é. É uma doença que hoje se conhece muito, mas ela tem um problema que a torna muito difícil. Assintomático. O paciente não tem sintoma. Na maioria dos casos. E aí, se ele chega no ponto que o clínico se atreve a dar insulina, mesmo uma dose bem pequena, aí absolutamente ele se desliga do tratamento, porque ele foi uma vez no médico, o médico deu insulina, mesmo que seja um cheirinho de insulina, uma dose muito pequena, ele já está tomando, ele não sente nada, ele não volta mais. Este é o problema. O diabetes primo do hipertenso. Porque é impressionante, né? Isto aí. Eu sempre digo para os nossos pacientes hipertensos, né? Olha, se vocês sentissem dor, vocês iam tratar essa hipertensão. O diabético é a mesma coisa, né? Igual. Então parece que, brincando, né? Eu falando com os pacientes, eu digo, olha, eu gostaria que isso desse dor, porque daí você ia tratar e nós não teríamos os problemas que vamos ter depois, do ponto de vista de insuficiência cardíaca, de infarto agudo miocárdico, de AVC, de doença arterial periférica, nefropatia, neuropatia, retinopatia, né? Que pegam as macropatias urgentes e nós vimos as micro. Hoje eu vi um paciente que ele disse, não, faz 3 anos que eu não venho, mas eu estou super bem. Fui ver a hemoglobina glicada dele, 13, e ele se sentindo bem. Aí ele me traz, aí eu vi por que ele veio, ele me traz o laudo do oftalmologista com alterações de fundo de olho, já retinopatia diabética, background, é a fase inicial, mas já, quer dizer, ele não veio porque fazia 3 anos, ele veio porque o oftalmologista deu um trotezinho nele para ele vir, mas ele não sentia nada. Eu não sei por que eu estou aqui. Eu estou aqui, eu digo, sim, eu estou aqui. Você está aqui porque
ouviu alguma coisinha do oftalmo, né? Que deu, pois é, mas eu não sinto nada. Este é o problema do diabetes. E o diabético, vocês que estudam bastante essa área, essa avidez por doce, por açúcar, como é que é isso? Eu sempre me lembro que eu estava na aula e era o Carlos Caldura, saudoso, né? Meu primo. E ele, como falava em nefrologia, né? Ele dizia assim, Arnoldo, diabético é ladrão de geladeira. Palavras dele na época, né? É. Tem uma... Bom, eu não sou diabético até hoje. Eu faço a dieta igual ao diabético. Eu não gosto de doce, mas isso me intriga muito. E aí eu resolvi fazer um exercício em mim mesmo, não sei se é válido ou não, dizendo, eu estou diabético, eu não posso comer doce. Eu juro que na mesma hora aquilo me deu uma... Não, mas parei, não. Não é que eu não possa. Eu acho que, em resumo, um pouco tem do psicológico, sim. Claro que são famílias que usam meia xícara de açúcar e meia xícara de café. Quer dizer, doce diariamente. E claro, o doce é mais fácil de fazer. Eu certa vez ouvi uma pessoa dizer, pois é, com uma criança não pode pegar a faca para cortar uma carne, para cortar doce, não precisa faca. Então a criança pode fazer com facilidade. É mais fácil. Fazer um negrinho. Claro. E aí não precisa mexer com faca, não precisa cortar nada. E claro que também o custo é muito mais barato o doce do que o salgado. E é muito mais fácil. Então, eu acho que tem uma coisa cultural muito forte nessas famílias, mas tem também o proibido. Como é bom aquilo que é proibido, né? E como dá uma sensação desagradável, agora não pode. Pronto, já me deu vontade. Marcos, então eu vou te agradecer a tua presença aqui conosco e gostaria que tu fizesse tuas considerações finais. Um membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, da SBEM, e que temos um excelente relacionamento em nível nacional com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quais as campanhas que nós podemos fazer, para encerrar o nosso programa, né, para que a gente minore essa avalanche de diabéticos? Bom, em primeiro lugar, então, meu muito obrigado, Arnoldo. Foi um prazer imenso estar aqui e as perguntas exigiram bastantes, mas isso é importante. Agora nós temos o nosso Congresso Brasileiro, que é no Transamérica, em São Paulo, e eu hoje sou responsável pelas relações internacionais da Sociedade Brasileira, e a partir de janeiro sou empossado com a outra diretoria como chefe de todos os departamentos da SBD no Brasil. E essa nova diretoria tem um foco, que é capitaneada pela doutora Ermelinda Pedrosa de Brasília, que ela é a pessoa no Brasil mais qualificada em pé diabético. Ela é membro da Worldwide, do IDF, todo ligado ao pé diabético. E o nosso lema dessa diretoria que vai assumir agora 2018, 2020 é educar. Sem educação em diabetes, nós não conseguimos nada. Não adianta tratar se o paciente não é educado, se o paciente não sabe
o medicamento que ele está tomando, a ação desse medicamento, a duração, porque senão ele esquece propositalmente de aplicar insulina todo dia, apesar de que hoje tem drogas uma vez por semana, mas aí ele toma um dia, depois ele falha 3, depois ele vai... O que é isso? É educação, é saber, é nós termos tempo de fazer isso. E é por isso que a Sociedade Brasileira e a Mundial criou o Dia Mundial do Diabetes, que é dia 14 de novembro. Como o dia 14 de novembro é realizado em todo o Brasil, como o dia 14 de novembro às vezes cai num dia inadequado, num feriado numa cidade, noutra, então nós resolvemos fazer durante o mês de novembro. E Santa Maria nós vamos fazer só aguardando a última decisão do prefeito, que aliás está nos apoiando bastante, a secretária Liliane, também a secretária da Saúde de Santa Maria. Então, em princípio, dia 10 de novembro, uma sexta-feira, Praça Saldanha Marinho, dosagem de ponta de dedo de glicemia capilar nos pacientes que estiverem lá. Muito bem. Então, estamos finalizando o programa Conversando com o Cardiologista, hoje com a presença do professor Marcos Caldoro. Obrigado, até a próxima semana.